Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber, como sempre, algo muito importante, porque nós queremos saber da sua vida amorosa nas próximas 4 semanas. Vamos lá saber se tem alguma coisa interessante para poder acontecer? Nós temos aqui 2 opções: baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso coração de quartzo rosa, baralhinhos lindos e maravilhosos com a nossa drusa de ametista. Eu vou começar com o nosso coração, tá certo? Então eu vou colocá-lo aqui. Deixa eu só pegar e mudar aqui um pouquinho, gente. Peraí, só um minutinho. Minutinho, paciência. Vamos lá, vamos colocar aqui o nosso coração aqui, que aí vocês sabem, né? Então vamos colocar aqui assim. Vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso coração de quartzo rosa. Mostra aqui pra gente o que vai acontecer na vida amorosa, as probabilidades na vida amorosa nas próximas 4 semanas. Vamos lá? Que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. I am. Eu sou. Vamos lá. Aqui nós temos o nosso baralhinho da confirmação, ou o nosso baralhinho do complemento da leitura, que vai nos mostrar também muitos detalhes, porque aqui somos apegados aos detalhes, meus guias de luz. Então, por obséquio, né? Mostra pra gente cositas maravilhosas. Vamos lá? Aqui está. Aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta da Imperatriz. Gostamos da carta da Imperatriz. 10 de ouros. Meu Deus do céu. Morte. Pajem de copas. As de copas. Mago. Enforcado. Justiça. 5 de espadas, rei de espadas, julgamento, 9 de ouros, 5 de espadas, 3 de paus, 2 de paus, rei de paus e a carta da papisa. Nossa, gente, que doideira. Vamos lá, então? Sua vida amorosa nas próximas 4 semanas. Olha, eu tô conversando com pessoas aqui que é como se vocês já estivessem conversando com alguém, ou se vocês já estivessem, inclusive, tendo algum get com uma pessoa nova. Não é uma pessoa do passado. Aqui dá para poder ver rapidinho, né, gente, que tem um passado aí que ficou para trás. Existe um novo capítulo na vida de você, sem dúvida alguma. Quando a gente tem a carta da morte, um pajem de copas, um as de copas e um mago, é porque chega uma pessoa nova e ela muda completamente a vida de vocês. Realmente vira uma página. Para muitas pessoas pode ser aquele tipo de coisa de que um amor cura o outro, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma. Vamos pegar e falar sobre isso. A gente tem a carta da Imperatriz e a gente tem o 10 de ouros. Então, nas próximas 4 semanas, aqui tem aquela coisa, por isso que eu tô falando, tem alguma coisa de um amor novo, um amor que ele está sendo consolidado, é uma coisa que está acontecendo na vida de vocês, e é como se ele ainda tivesse crescendo, ele ainda tá pequenininho, sabe aquela coisa bem pequenininho, sabe quando tem um gatinho novo, um cachorrinho novo, alguma coisa assim, e aí tem aquela coisinha frágil, eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver, e fica aquela fragilidade ali, pelo menos assim por 1 mês, 2 meses, é muito frágilzinho aquilo ali, né, aquele bichinho.
E aí, aqui é mais ou menos assim, sabe? Como se existisse esse novo amor, mas ele ainda está muito frágil, extremamente frágil. A carta da Imperatriz fala de alguma coisa que começa, mas é aquela coisa que tem que ser regada. Tem uma potencialidade enorme, né? Tem aquela coisa da Imperatriz que se você chegar a realmente regar aquilo ali, paf, o trem explode em abundância, né? É uma coisa maravilhosa. Então aqui, ó, existe a chance disso virar um grande, grande amor, sem dúvida alguma. Com o 10 de ouros fala justamente sobre isso, né? Porque a carta da Imperatriz, principalmente, ela é uma das únicas cartas do tarô que ela dá pra gente, por exemplo, um tempo, né? Então a gente sempre pega assim, de agora que a gente tá lendo até uns 9 meses. Então isso aqui, ó, são pessoas, mas só que aqui eu vou pegar do momento em que vocês começaram o get-get com essa pessoa, tá certo? Então, conta desse momento até 9 meses, existe uma probabilidade muito grande de que isso vire um relacionamento muito sério. Muito sério. O 10 de ouros é aquele tipo de relacionamento que tem uma fundação, que tem aquela coisa entre o casal que é maravilhosa. Para muitos casais aqui, inclusive, tem uma troca na parte profissional muito grande. O 10 de ouros, quando ele representa um relacionamento que é escolhido pela gente, porque normalmente, gente, o 10 de ouros, ele fala da nossa família de sangue. Se ele estiver representando uma família que a gente vai criar, uma família, sabe, esse tipo de coisa, ele representa não somente aquela pessoa que vai nos ajudar, que vai querer ter um relacionamento sério, estável e tudo, mas ele representa aquela pessoa que vai nos ajudar também profissionalmente de alguma forma. Aí você fala assim, não, Aninha, mas a minha pessoa não me ajuda. Gente, às vezes só de escutar a gente no final do dia, né? Só de ajudar, ser aquela pessoa que vai chegar e ser, sei lá, entendeu? O pinico da nossa, entendeu? Que a gente pega, tem que chegar e falar um tanto de coisa, quer falar merda, quer falar coisa que xingar o povo e tal, não sei o quê, e a pessoa tá ali, ó. Então, essa pessoa pode ser ela, né? E essa pessoa, ela ajuda a gente de uma forma tamanha e que às vezes é imperceptível, porque a pessoa vai achar, não, porque nem tem a mesma profissão nem nada. Mas às vezes também você tá conversando com a pessoa vai lá e te dá uma ideia, né? A pessoa fala, por que você não faz isso assim? E pronto, aí você já viu, você tá entendendo? Então, aqui tem muito sobre isso. Então, esse relacionamento de vocês é uma coisa muito linda. Para vocês que ainda não estão num relacionamento, existe uma probabilidade muito grande de nas próximas 4 semanas vocês encontrarem um relacionamento em que vai ter essas características aqui que eu tô falando, tá certo? Então, vamos lá. A carta da morte e a carta do pajem de copas. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque aqui a carta da morte, ela vem falando justamente de 2 pessoas, e eu tô falando de uma imperatriz e um rei de espadas, tá? Isso aqui, esse rei de paus, depois é a mesma pessoa, mas vamos chegar lá depois, tá? Mas aqui o casal, aqui mesmo, é a imperatriz e o rei de espadas. Aqui demonstra um capítulo que foi sendo fechado e tudo, mas que não foi uma coisa fácil, né? Pode ter tido, às vezes, inclusive, a carta da morte, ela pode falar de uma solidão muito grande que dói profundamente, né? Porque a carta da morte, ela fala daquela coisa de que, às vezes, como é que é a palavra, gente? Quando a gente pega a pessoa, aquele luto que a gente passa, né? E às vezes a gente passa por esse luto até mesmo com pessoas vivas, né? Porque a pessoa, de alguma forma, ela acaba assim, morrendo pra gente, né? A pessoa, isso é um dos piores lutos que tem. Porque você sabe que a pessoa tá ali, mas ao mesmo tempo você não pode ter contato, você não pode ter nada, né? A pessoa não quer, sei lá, né? Tem um tanto de coisa. E a carta da morte, ela sempre simboliza esse final de ciclo, uma coisa muito dolorosa, que doeu demais no coração, né? Aqui, quando a gente tem o pajem de copas, fala de um amor novo que traz uma energia nova, que é como se o coração, de repente, pá, se acendesse. Sabe aquela coisa de que às vezes você vai e acende uma lareira, você acende uma churrasqueira, nem que seja aquela churrasqueira, né, gente, que tá ali, ó, a gente faz com tijolinho ali no chão, na laje,
na laje, e a gente coloca lá o tijolinho, coloca um tanto de carvão e tudo, e depois você acha que se apagou, né? Que aquele ali foi embora, mas tem uma brasinha ali, e de repente você pega e joga alguma coisa ali, de repente, paf! A chama aparece de novo. Aqui tem muito disso, né? Isso aqui é um pajem de copas depois da casa da morte, da carta da morte, porque aí é muita gente achando assim, por exemplo, que Nossa Senhora, né? Eu não ia achar mais ninguém na vida, eu estava sozinha, eu estava destinada a esse tipo de coisa. E aparece o pajem mostrando que é completamente diferente, né? Nós temos aqui um as de copas e a gente tem a carta do mago, representando uma pessoa realmente nova na vida de vocês. Nova. Não é uma pessoa do passado, mesmo tendo aqui a carta do julgamento. E vocês vão entender o porquê. Porque aqui, ó, olha, presta muito bem atenção. Lembra da dificuldade que foi fechar esse capítulo, o último relacionamento, a tristeza que trouxe, né? Essa pessoa chega, quando vem com a carta do mago também, é aquela pessoa que ela chega, gente, ela chega com soluções, ela não chega com problemas, tá? Então é aquele tipo de pessoa que você fala assim, olha, eu tô passando com um problema aqui com o meu corpo e tal, eu engordei demais, eu emagreci demais, eu sei lá o quê, tá? E a pessoa vai achar do tipo assim, aquilo ali, ela vai até te ajudar a entender, vai achar que você tá linda, maravilhosa, de qualquer forma, né? Porque a gente tem aqui a carta da imperatriz, entendeu? Então a carta da imperatriz é uma pessoa que vai te admirar independente. Você pode achar assim que não e tal, não sei o quê, mas a pessoa vai te olhar e vai falar assim, meu Deus do céu. Eu nunca vi coisa mais bonita na minha vida. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, tem muito sobre isso. Essa é a carta do mago, né? Ele vem transformando muito, principalmente a parte emocional, que é o as de copas. Então, da maneira ali, ó, que vocês muito provavelmente foram amados antes, vocês estão acostumados de uma maneira, e aí vem essa pessoa e ela mostra o contrário. Por quê? Porque a gente tem aqui a carta do julgamento. E quando a gente tem a carta do julgamento com aqui a carta do enforcado, essa pessoa, ela vem para poder curar, inclusive, aqui pessoas tiveram dependência emocional, aqui pessoas, né, acharam realmente que é tipo assim, não vai ter um amor, não vai ter nada, e você morreu, né, tipo assim, não vai querer mais nada da vida. E essa carta, ela vem mostrando aqui, o julgamento é do tipo assim, é uma pessoa que vem justamente, gente, a carta da justiça do julgamento, ela traz um equilíbrio tão grande na vida de vocês, mas tão grande, e ela vai ensinar vocês a serem amadas de uma maneira completamente diferente. Vocês não têm noção do que vai ser isso, gente. Sério mesmo, vocês não vão ter noção do tanto que vai mudar. Por quê? Porque aqui, ó, para poder vocês encontrarem essa pessoa na vida de vocês, vocês tiveram que passar por esse momento aqui. Porque por causa da dependência emocional, né? Por causa da falta de inteligência emocional, falta de, sabe, desse tipo de que todo mundo pode passar na vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós não somos alecrins dourados, não somos. Se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui encarnados, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, nós estamos aqui com a carta do enforcado, que é justamente para pessoa, você aí, ó, porque tá do lado aqui, tá, gente? Esse aqui a gente separa. Aqui, ó, o tarô a gente separa. A minha mesa, tá? A minha mesa. A gente vai separando para poder ver a timeline, para poder ver o que aconteceu. Aí eu ensino para vocês como é que faz tudo, tá? Aqui, ó, é a historiazinha dessa mulher aqui, né? Dessa coisa linda e maravilhosa da imperatriz, que ela perdeu muito o equilíbrio, né? Então aqui a gente pode estar lidando com uma pessoa que realmente caiu na dependência emocional e ela teve que passar por aquele momento de solidão que foi extremamente difícil, horroroso, né? Para que ela aprendesse o quê? Hoje em dia, ter uma inteligência emocional, uma independência emocional, né? Às vezes até uma responsabilidade emocional muito grande. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, é uma pessoa que está completamente equilibrada.
E essa pessoa que chega, que é um rei de espadas, né? Ele chega justamente para poder mostrar isso. E aqui tá uma coisa muito engraçada, porque como nós temos 2 5 de espadas, a gente pode estar falando de duas pessoas que quando vocês se conhecem, essa cura que vai acontecer entre vocês, essa coisa de mostrar realmente, né, um outro lado da paixão, mostrar um outro lado do amor, aqui pode ser dos dois lados, só que ao mesmo tempo é uma coisa que dá um medo, né? O 5 de espadas é quando o medo tenta tomar conta da nossa vida e a gente entra na autossabotagem através dos nossos pensamentos. Então aqui, ó, tem muita gente e eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Isso aqui tá muito do lado desse moço aqui, porque a gente tem um 5 de espadas e a gente tem o rei de espadas. É uma pessoa extremamente racional também, apesar de que ele vai te mostrar, sem dúvida aqui, ó, uma maneira nova de se relacionar, te dando uma segurança muito grande, porque se a gente começa a analisar realmente aqui, ó, o que faltava para essa mulher era uma segurança. Era uma estabilidade. É aquela coisa de, às vezes, você tá com a pessoa e você não sabe se está com a pessoa ou não. Vocês estão entendendo? Aquela coisa do tipo assim, a gente tá junto há quanto tempo, eu não sei o que tem. Você não sabe dar nome para aquele relacionamento. Você não sabe como chamar a pessoa. Você vai apresentar a pessoa para um casal de amigos, você não sabe se é seu ficante, se é seu conversante, se é seu namorado. Bom, gente, aqui tá mostrando que aqui vai ser mais um pouquinho do que um conversante, viu? Aqui vai ter muita coisinha aí. Principalmente se a gente tem aqui um as de copas, né? Porque o as de copas é aquela pessoa que te completa de todas as formas. Principalmente, né? Principalmente não. Todas as formas, mas tem a física também. Então, tem aquela química, aquela coisa gostosa, né? A gente tem aqui um 5 de espada, só que eu quero que vocês prestem atenção que tem uma libélula bem aqui, ó, tá vendo? Essa cheio de libélula que fala o quê? De uma transformação muito grande. Mas a libélula é uma transformação, gente, no íntimo, é uma transformação que acontece e aqui vai ser aonde? Na maneira como você pensa, porque aqui, ó, tanto este homem está simbolizando, esse rei está simbolizando um homem, mas ele também está simbolizando a energia do nosso pensamento, né? Então, quando começar a surgir aí essa coisa dessa insegurança muito grande e tudo mais, a racionalidade talvez tentando afastar, que aqui a gente pode ver o 5 de espadas, mas o 3 de paus, então é essa racionalidade, é essa coisa do imaginar, pensar, ter medo, inseguranças, esse tipo de coisa, tentando afastar o 3 de paus, que é a nossa, gente, a nossa distância física, vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, vem falando que pode vir também deste moço, tá? Porque a gente tem 2 aqui. Então, isso aqui pode ser tanto um complemento quanto a nossa confirmação aqui, tá? Então, fica muito, presta muito bem atenção nisso. Porque, às vezes, quando a gente tende, né, a passar por um trauma emocional tão grande assim, e a gente vai para o outro lado. Vocês estão entendendo? A gente passa lá. Então, para que vocês depois não ajam com essa pessoa da mesma forma que agiram com vocês lá atrás, né? Porque aqui vem a carta do julgamento. É do tipo assim, é quando a gente passa por várias lições e a vida vem agora com um grande teste, né? A carta do julgamento é isso. É aquele grande teste. Fala, olha, tem um tanto de coisa inacabada na sua vida, tem um tanto assim de unfinished business na sua vida, né? E aqui vem a espiritualidade te dando uma chance para poder resolver esses guerigueres todos. Só que, como tiveram pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis, pode entrar naquela do 9 de ouros, se é aquela coisa do eu me basto, eu não preciso de ninguém, sabe? Antes só do que mal acompanhado. Aí a pessoa, às vezes, lá, né?
Aqui, vamos supor, a pessoa também tem as dificuldades, não é só a gente que tem uma dificuldade. E às vezes a gente tem um problema enorme para poder, uma falta de empatia, para poder entender o lado da outra pessoa, né? Que a gente às vezes fala assim, eu só quero se for assim, eu só quero se for assado. Aí você pega e fica assim, uai gente, mas e se a pessoa também falar, também só quero se for assim, se for assado? Vocês estão entendendo? Então aqui vai ter que entrar em um acordo, tá? Por causa desses 5 e 5, porque de qualquer forma, essa pessoa aí, ó, lembra, 5 e 5 leva para a carta do Hierofante como mensagem subliminar. E a carta do Hierofante simboliza o quê? Casamento, não é mesmo? Então presta muito bem atenção nisso. Nós temos aqui o 5 de espadas e o 3 de paus, que a autossabotagem pode levar para um distanciamento físico. Um 2 de paus, uma escolha que vai ter que ser feita. Aí vem o rei de paus e vem a carta da papisa, tá, gente? Porque aqui tem uma coisa que é assim. Quando a gente tem a carta da papisa, principalmente, a gente está falando de pessoas que elas têm uma ligação que é maior do que a gente consegue enxergar nas cartas, né? A carta da papisa é aquela que ela é detentora de segredos, ela é detentora não só segredos, né, mas do conhecimento. Ela é que fala, por exemplo, quando você tiver uma relação com alguém e vocês vão ter aquela coisa, sabe aquela coisa de você sentir o que a outra pessoa tá sentindo, de você saber o que a outra pessoa tá pensando, mesmo estando do outro lado do mundo, vocês sentem, tem uma energia que é muito maior do que vocês, né? Tem uma telepatia na comunicação. A carta da papisa, ela fala muito disso, né? Então, aqui a gente tem um rei de paus, que é um homem que realmente toma uma atitude, se Deus quiser, né, gente? Que a gente gosta de homem com atitude. E se a gente tá no projeto Aliança, nós queremos um homem que vai colocar aliança na nossa patinha, né? Então, aqui, ó, a gente tá falando de um homem que ele toma uma atitude e quando a gente tem isso aqui, ele sai daquela coisa, né? Porque aí a gente tem que continuar aqui para poder ver o que vai ser lá na frente. Ele toma uma atitude, ele resolve conversar, né? Porque aqui pode ser uma pessoa que pode ter um problema muito sério na comunicação, em expressar os seus sentimentos, mas aí ele resolve passar por cima disso para que vocês cheguem lá na frente, né, e atinjam uma estabilidade, mas é aquele negócio que eu tô falando, tá, gente? Isso aqui é um relacionamento que ele vai passo a passo, é degrau por degrau. Isso aqui não vai ser o tipo de relacionamento que vocês vão estar com a pessoa e daí um mês vocês vão estar morando juntos. E daí um mês vai... Não, aqui é uma coisa mais lenta, tá, gente? A carta da Imperatriz é aquela coisa que a gente precisa de ter uma paciência, só que eu quero que vocês lembrem também que é necessário regar. Não pode vir só do lado de uma pessoa, vocês estão entendendo? Não é só uma pessoa colocar todo o esforço ali. Precisa da outra também, né? E às vezes a gente pode chegar e colocar um tanto da gente lá e a gente percebe que a pessoa não tá correspondendo. Aí a gente pega e fala, não, opa, peraí, não é assim não. Mas a gente também não pode deixar com que a outra pessoa faça todo o esforço, né? Relacionamento, as duas pessoas têm que tentar, as duas pessoas têm que crescer, as duas pessoas têm que ter a oportunidade de evoluir espiritualmente, né? E se tem uma pessoa que tá sofrendo lá, tá servindo de capacho, de escravo emocional, de escravo sexual, sei lá o quê. Isso não é evoluir, né? Espiritualmente. Pelo contrário. Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso, né? E quando a gente tem a carta do mago e a gente tem a carta da papisa, tem que tomar um cuidado danado, né? Porque todas as coisas, elas precisam de serem conversadas, tá? As coisas, elas precisam de ser esclarecidas todas as vezes, né? Então, aconteceu algum problema, 5 de espadas, né? Pode surgir um tanto de caraminhola na cabeça, um tanto. O 5 de espadas, gente, é aquele tanto de coisa do tipo assim, aqui, presta bem atenção. Se você tem um 5 de espadas, você tem a carta da papisa e você tem a carta da estrela. É a combinação de quem sonha que a pessoa tá traindo durante a noite.
Você tá entendendo? A pessoa acorda, teve um sonho que foi assim completamente torto, um sonho que não tem nada a ver com a realidade, e a pessoa fica com aquilo ali, porque aquilo ali depois fica ali na cabeça. Aí tem muita gente que fala assim: "Ah, isso aí já é intuição". Não, gente, para. Tem muita gente que é louca, né? Tem muita gente que é completamente louca, maluca. Então a gente não pode levar tudo pro lado da intuição, não. A gente não pode. Porque tem mulher, tem homem, tem dinossauro por aí que é extremamente tóxico com esse negócio, que o negócio de ficar falando, ai, é intuição, é intuição. Intuição porra nenhuma. Vocês estão entendendo? Tem que tomar cuidado com isso. Olha aqui que eu tô falando. Olha, 3 de espadas. Lembra do negócio do relacionamento anterior que a gente estava falando, que foi extremamente difícil, sofrido e tudo mais? Pois é. Olha só o que eu tô falando, meu Deus do céu. A carta da estrela. Olha aqui. Tem muita gente com caraminhola na cabeça, gente. Tem muita gente que ainda deixa com que os pensamentos negativos tomem conta aí da nossa vida. E a gente não pode. Nós temos que controlar os nossos pensamentos. Do momento que os pensamentos controlam o nosso corpo, tá tudo errado. Porque a nossa vida já não tá sendo controlada pela gente. Vocês estão entendendo? Uma das únicas coisas na vida que a gente pode controlar é justamente o nosso cérebro, o nosso pensamento. Exige, é a coisa mais difícil que existe. Tem como? Tem. Mas aí precisa de esforço, né, gente? Tudo na vida a gente tem que colocar um pouco de energia, a gente precisa de colocar um pouco de esforço aí, né? Então aqui ó, a gente tem a carta da estrela, a gente tem a carta do cavaleiro de espadas, a gente tem a carta do sonho. Por que que é isso aqui? Porque aqui vai ter um encontro, tá? Que é um encontro, se a gente fosse olhar, né? Carta da papisa, carta aqui do julgamento, a carta da morte, de um encontro de almas, né? Que estão aí para poder chegar e resolver algum babado de outras vidas, né? De outras vidas. Que pode ter acontecido um sofrimento enorme, né? A gente tem aqui 3 e 3 de novo, a gente tem a carta da imperatriz de novo. Se a gente fosse ler realmente coisas de vidas passadas, nossa senhora, gente, é a coisa mais doida do mundo, tá? Aí a gente podia ver só com estas cartas, que aí a gente pega as cartas das subliminares, né? Mais os arcanos maiores, e a gente vê exatamente aquilo que aconteceu na vida passada também, que fizesse com que esse casal se separasse. Mas o mais importante aqui, ó, é justamente lutar contra todos os seus fantasmas, os 5 e os 5 de espadas. Dá um zoom aqui para vocês entenderem essa carta, tá vendo? Aqui, ó, é quando esse cavaleiro de espadas, ele chega e ele coloca objetivos na vida dele e ele vai primeiramente lutar contra todos estes fantasmas. O quê? Lá de trás. O 6 de copas fala lá de trás, não fala de relacionamentos antigos, de relacionamentos passados que trouxeram o quê? Uma grande dor no coração, né? Então, essa pessoa que tá vindo para a vida de vocês, sem dúvida alguma, é uma pessoa que ela vai colocar muito band-aid em todo corte que tá aí no coração de vocês. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que ainda tá... Gente, não é uma coisa... principalmente dores emocionais, né? Não são as coisas que você simplesmente chega um dia e você fala assim, nossa senhora, tô completamente recuperado, tô completamente recuperada, pode mandar de novo. Porque o coração é uma coisa muito frágil, né? É muito frágil dentro da gente. Então, a gente tem que pegar e tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo porque as coisas podem trazer gatilhos, né? E aqui dá pra ver que tinha um gatilho muito grande por causa dos 2 5 de espadas. Porque os 5 de espadas, ele também simboliza os gatilhos na nossa vida, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, nada mais, nada menos, agora a nossa segunda leitura, que vamos começar. Era com esse aqui ou com esse aqui? Meu Deus, Ana Cristina, sua louca! Vamos colocar aqui. A nossa drusa de ametista, a nossa segunda opção. Vamos lá? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa drusa de ametista. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mostra aqui pra gente a vida amorosa nas próximas 4 semanas.
Ai, eu lembrei agora do Luan e da Vanessa. 4 semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas. Eu e você. Aí ele pegava e rodava ela nesse momento. Vocês se lembram? Nossa Senhora, eles não saíam do Gugu. Vocês lembram disso? Aí vinha, né? Te amo, não esqueça. O sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus. Sem você eu vou ficar. Gente, meu Deus, eu voltei no tempo agora. Eu levei todo mundo comigo. Vamos lá, o nosso baralhinho da confirmação e o nosso baralhinho da continuidade, da leitura. Vamos lá? Vamos descobrir a sua vida amorosa nas próximas 4 semanas. Vamos lá, 5 cartinhas aqui, lindas e maravilhosas. Aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um pajem de ouros. Nós adoramos o pajem de ouros, tá? Nós adoramos o pajem de ouros nessa situação. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem que ser uma boa. Ai, meu Deus. Ai, a rainha de copas é uma maravilhosa. Graças a Deus. 8 de ouros, 10 de copas, 4 de copas, a carta do mundo, 10 de paus, 5 de paus, enamorados, 9 de ouros, 9 de espadas, 9 de copas. Meu Deus, gente, que isso? Que babado que é esse? 3 de paus, a carta da morte, cavaleiro de paus, hierofante e a carta do rei de ouros. E o rei de ouro, safado, safado. Gente, vamos lá então. Sua vida amorosa nas próximas 4 semanas. Todo mundo sabe aqui, todo mundo sabe o tanto que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse rei de ouros que vocês não têm noção na vida, né? Porque o rei de ouros, ele é aquele, gente, que na hora que ele resolve entrar no relacionamento com a pessoa, ele tá no relacionamento. Ele é o cara do tipo assim, pra mim só serviria na minha vida um rei de ouros, né? Aquela pessoa que traça, ele é provedor, ele é a pessoa que é provedor, mas também é emocional, tá, gente? Não é essa coisa do dinheiro, não. É aquele que te dá uma segurança muito grande, é aquela pessoa que, nossa senhora, você pode contar com ele, mas o problema é esse danado, arregaçado, resolver entrar no relacionamento. Porque o bichinho difícil, o bichinho, porque ele tem um problema dentro dele, que o pior de todos é a porcaria do orgulho. Vocês estão entendendo? É o orgulho. E esse bichinho aqui, ó, nossa senhora, Jesus amado. É aquela coisa, ele nasceu para ser adorado também, né? Ele tem isso, né? O rei de ouros, ele por causa desse orgulho, o ego inflado dele, que se ele não controlar, ele quer ser adorado. Então ele precisa de ver aquela pessoa simplesmente, sabe? Ele tem que venerar, na verdade. É impressionante. Nós temos aqui um pajem de ouros. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, tá? Porque o pajem de ouros vem falando de novidades, né? De coisas que chegam ao nosso conhecimento, coisas que vão mudar a nossa maneira como a gente está enxergando. Todas as vezes que vocês enxergarem, gente, vocês olharem para uma mesa e vocês virem ali o as de ouros, vocês vão estar de cara com alguma informação que vai mudar, né? O jeito com que vocês estão enxergando a vida. Aí vocês falam assim, peraí, o que tá do lado dele? Bom, a gente tem aqui, logo como energia principal, a rainha de copas. A rainha de copas, ela demonstra como energia da cartinha, ela é o nosso lado sentimental,
né? Ela é o nosso lado emocional. Então, aqui, ó, alguma coisa chega, é uma novidade, pode ser um amor novo? Pode ser uma mensagem amorosa? Pode, porque o pajem de ouros mais a rainha de copas pode falar justamente de uma mensagem amorosa que chega pra gente, né? Então aqui, ó, vai se preparando, porque vai chegar alguma coisa que vai mudar a sua vida amorosa nas próximas 4 semanas. Nós temos aqui um 8 de ouros e a gente tem um 10 de copas. Por quê? Porque o 8 de ouros, aqui ele já pode falar de algumas coisas, tá? Aqui existe uma necessidade muito grande e é tão engraçado isso aqui, porque mais uma vez, essa aqui, ó, tá falando como se vocês estivessem passando por um relacionamento. Eu vou falar o que está acontecendo aqui, aí vocês vão se encaixando para poder ver aonde vocês estão na timeline dessa história, tá certo? Aonde vocês se encaixam ali naquele filme. Porque tem gente que pode pegar e falar, não, isso já aconteceu na minha vida. Aí você fala, ah, não, isso aqui ainda não aconteceu. Então é uma coisa que vai acontecer. Se nada aconteceu, muito provavelmente, começa a prestar atenção na historinha desde o começo, então. Nós temos aqui um 8 de ouros, tá? E a gente tem um 10 de copas. Quando a gente tem essa combinação, a gente pode falar de algo muito delicado que precisa de ser trabalhado dentro de um relacionamento, tá? O 10 de copas, ele representa aquela pessoa que a gente decidiu ter um get-get com ela, uma família. É aquela pessoa, pode ser só namorado por enquanto? Pode, mas é aquela pessoa que realmente ela te conforta. Ela passa a ser o seu porto seguro. O 10 de copas é o nosso porto seguro, gente, emocional, tá? E é por isso que ele representa muito a pessoa com que a gente vai escolher passar a nossa vida, porque aquela pessoa, ela passa a ser isso, né? Ela passa a ser aquela do tipo assim, qualquer coisa que acontece de errado, você corre para aquela pessoa, não é mesmo? E aí a gente tem aqui um 4 de copas e a gente tem a carta do mundo. Então vamos tentar entender por que esse 4 de copas ele tá aqui, né? Porque aqui a gente está falando de alguma coisa que aconteceu no passado, 4 de copas, que deixou um trauma emocional, né? Que aqui, ó, precisa de ser fechado um ciclo. Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó, a carta da morte, a carta aqui do cavaleiro de paus. Precisa de fechar esse ciclo na vida de vocês. E aqui, da maneira como eu estou enxergando, foi tudo com esse homem, né? Foi tudo com esse rei de ouros. A gente tem um rei de ouros e a gente tem uma rainha de copas. Então, aqui é o casal que tá na mesa. Só que acontece que é como se eles estivessem lá atrás, aconteceu um relacionamento. Esse relacionamento chegou a se concretizar em algum casamento? Não. Podem ter acontecido planos? Sim, porque a gente tem um 8 de ouros e a gente tem o 10 de copas. Então, aqui existiu um planejamento, existiu aquela necessidade de você olhar detalhes, existiu aquela coisa do, vamos começar a planejar, vamos começar a pensar junto. Chegou a acontecer? Não. Porque aqui veio o quê? Veio o 4 de copas, alguma coisa aconteceu. A carta do mundo pode ser distância física, pode ser algum guerigueri, gente. 10 de paus, uma das pessoas, como nós temos a rainha de copas aqui, é típico de que essa mulher, ela colocou todo o esforço dela nesse relacionamento, é típico dela, né? De se esforçar mais, de se dar muito mais do que a outra pessoa. 5 de paus, gerando muitos conflitos. Gente, quando entra o 10 de paus e o 5 de paus, é porque esta mulher, ela começa a perceber tudo que estava acontecendo aqui, ó, e ela começa a cobrar. Então, o 5 de paus é aquela coisa que vira uma atitude, né? Aqueles pensamentos ali, ó, que eles começam na cabeça, e aí, ó, porque às vezes o pensamento, eles não começam só na cabeça, eu acho que não, né? Porque às vezes aquele pensamento não é nosso, então ele não começou na nossa cabeça, é isso que eu quero falar. Ele foi vindouro de uma outra pessoa. Alguém chegou e falou alguma coisa, a gente fala, opa, peraí. Aí a gente vai colocar aquela informação na nossa cabeça e aquilo ali pode começar, vocês estão entendendo? Então aqui, ó, a gente tá falando de uma pessoa que aqueles pensamentos conflituosos, eles se tornam uma atitude. Então, quando é esse casal, ela percebeu que ela estava se dando demais, ela percebeu que ela estava ali construindo uma vida sozinha, e ela começa,
Tá, mas você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo, você papapá, papapá, papapá. Esse moço aqui tem um problema muito sério na vida dele, de não colocar a pessoa que ele ama como prioridade. Muitas vezes ele coloca todo mundo, gente, todo mundo. Ele coloca o guardinha de trânsito que deu uma multa para ele numa prioridade maior do que a pessoa que ele ama. Muitas vezes a pessoa que ele ama, se ele perceber que ela venera, que ela sempre estará ali por ele, ele nem coloca ela na lista de prioridade, porque ele passa a tomá-la, a não dar valor a ela. Vocês estão entendendo? Em inglês a gente fala, é exatamente quando a gente fala take for granted. É aquela pessoa que você não dá valor a ela. Tipo assim, você toma aquela pessoa como garantido. Tipo assim, isso aí não preocupa não, ela vai estar sempre aqui na minha vida, depois eu olho isso. Vocês estão entendendo? Então aqui o que aconteceu? Essa mulher aqui, ó, ela teve que ir trabalhar o quê? Olha aqui, nas decisões dela para ter uma inteligência emocional, para ter uma independência emocional. Só que aqui a gente tem o 9 de espadas e a gente tem o 9 de copas. Então, é uma coisa muito conflituosa, porque este casal, na verdade, se ama muito. A gente tem um 10 de copas e a gente tem um 9 de copas. A gente tem a carta aqui, ó, do mundo. Carta da completude entre esse casal. Então, a gente tem um casal que se ama, sentimento existe, mas também tem muito conflito entre os dois. Por quê? Porque ela era uma pessoa que ela estava se dando mais para esse relacionamento do que ele. De alguma forma ou de outra, eles se afastaram, né? 3 de paus e a carta da morte. Quando a gente tem a carta do 3 de paus, fala do quê? Distância física. A carta da morte, o que foi? Olha como é que a gente lê o tarô, como é que é fodástico isso aqui, gente. Carta da morte, 4 de copas bem acima, né? 3 de paus. Então, qual que foi, o que fez com que isso terminasse o relacionamento? A distância física, né? Aí você fala assim, não, Aninha, a pessoa morava aqui no bairro mesmo, ela ia te ver, né? Porque às vezes essa distância física fala do quê? Da pessoa não fazer esforço nenhum para poder te encontrar, para estar com você fisicamente. Então, mesmo às vezes a pessoa pode morar no mesmo prédio. Se ela não faz um esforço de pegar a porcaria do elevador, a escada, ou então o paraquedas para poder descer para o andar da outra pessoa, não adianta, né? Não adianta, gente. Então, aqui, ó, uma distância física, que foi o que culminou no término, né? Só que acontece que aqui, ó, a gente tem um moço que ele, olha aqui, presta muito bem atenção. Aqui dá para vocês verem exatamente como é que é a situação, né? Um 9 de espada, gente, 999, são duas pessoas que elas estão completamente sozinhas. Sozinhas o quê? Emocionalmente falando, tá? Porque aqui, ó, a gente tá falando justamente disso. Então, pode ser aquele tipo de pessoa que você vai falar assim, não, fulano de tal já tá com outra pessoa. E eu posso garantir para vocês que ele não gosta dessa pessoa, né? Quando a gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar, a gente está falando de uma pessoa, gente, que ela, assim, pode falar o que for. Ela não gosta da outra. Ela não está disponível emocionalmente para aquela pessoa. É aquele tipo de pessoa que ela evita de todas as formas possíveis estar em um contato com essa pessoa, né? Então, aqui, ó, tá falando muito sobre isso. E aqui, ó, esse 9 de espadas é aquela solidão que dói, que machuca. Na hora que essas duas pessoas, elas vão para a cama, muito provavelmente, um vai na cabeça do outro. Vocês estão entendendo? Um vai na cabeça do outro. E os dois podem ficar ali presos naquele momento, exatamente quando acabou, por causa de muitas coisas que foram faladas em um momento de estresse profundo. Vocês entenderam aqui o tarô? Então, aqui, ó, vem falando desse 9 de espadas e de 9 de copas. Por quê? Porque é esse conflito aqui profundo. Porque no fundo, a pessoa sabe, né? Tem que trabalhar a independência, eu não posso ficar com essa pessoa, tal, não sei o quê, tem que ser do meu jeito. Então, aí duas pessoas passando um problema, um perrengue danado. Graças a Deus, a gente tem aqui a carta do quê? Do cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é a carta do hierofante e a carta desse moço. Esse moço, uma hora ou outra, ele vai se decidir.
Uma hora ou outra, ele vai chamar o Djavan. O Djavan, gente, vai pegar e falar assim: você já sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Vocês estão entendendo? É isso aqui? Porque vai ter uma hora que esse moço aqui, ó, ele vai estar lá sozinho, 9 de ouro, sozinho, vai estar lá com a independência dele emocional, achando. Aí ele vai querer o quê? Um 10 de copas. Porque no fundo, essa carniça velha, esse arregaçado aqui, ó, o que acontece? Ele quer uma estabilidade muito grande emocional. Ele quer um relacionamento. Ele quer estar com uma pessoa. Ele quer ser casado, gente. A carta aqui, ó, do Hierofante com a carta do 6, né, que é a carta dos amantes. Só que acontece que ele tem que trabalhar nisso, né? Então ele tem que trabalhar com essa coisa da independência, antes só do que mal acompanhado. Eu não preciso de ninguém. Então aqui, ó, assim que essa carniça aqui resolver, e aí vocês falam assim: como você sabe que é a carniça, Aninha? Uai, gente, porque aqui, ó, o 9 de espadas está justamente do lado dele. 9 de espadas e o 10 de paus. Porque essa pessoa é extremamente orgulhosa. A carta do 10 de paus, às vezes, também fala de pessoas que são extremamente orgulhosas, principalmente se você está do lado do 9 de ouros. Fala do orgulho, daquela pessoa em que o orgulho pesa na vida. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, é um conflito muito grande. Aqui se torna um conflito por causa de orgulho. Vocês estão entendendo? Só que como o copas está do lado da rainha de copas, a gente percebe que ela já está meio resolvida nesse guerigueri. Ela está bem resolvida. Ele não. Ele ainda está passando por muitos conflitos por causa do orgulho dele. Vocês estão entendendo? Então, nas próximas 4 semanas, vocês vão ter algum sinal. Vocês vão ter alguma mensagem, vocês vão ter algum conhecimento, vocês vão ficar sabendo de alguma coisa. Tem algum guerigueri que vocês vão descobrir. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão descobrir alguma coisa sobre esse moço. E esse moço, muito provavelmente, descobrir alguma coisa sobre vocês. Aqui, gente, pode falar muito, né, de uma comunicação entre vocês? Sim, claro que pode. Pode, mas tem que tomar cuidado para essa comunicação não acabar em conflito, tá certo? 2 de ouros, eu tô falando, essa carniça tá passando por um momento de reflexão e um momento de escolhas, né? Nós temos aqui um 3 de copas, por quê? Por que a gente tem o 3 de copas? Vamos começar a pensar sobre isso? Esse 3 de copas aqui, ó, 3 e 3, a gente tem a carta da imperatriz, deixando ir. Porque aqui, ó, pode ter acontecido de alguma das duas pessoas aqui, ó, ter arrumado uma outra carninha. Aqui pode ter acontecido. Aí, mas entra naquele caso, a pessoa arrumou uma carninha, arrumou, a pessoa está satisfeita com a carninha? Não está. Não está. Carta do eremita como mensagem subliminar? Não está. E essa pessoa, ela fica pensando em quem? Na rainha de copas, tá? Então, aqui, ó, existe a necessidade de deixar, inclusive, né, gente? Esse conflito aqui pode não ser somente uma outra pessoa para trás, mas pode ser todo esse conflito que aconteceu aqui, inclusive verbal, entre este casal, né? Que pode ter deixado muita mágoa, né? Olha aqui. Que pode ter deixado muita mágoa e ter feito com que esse casal se separasse. Então, existe a necessidade de uma cura, que é a carta da temperança, né? Existe a necessidade de uma comunicação, inclusive do porquê que isso aconteceu. Porque aqui aconteceu um afastamento muito grande da parte desse moço, que ele simplesmente se foi para outro lugar, né? Quando a gente tem aqui, inclusive, a carta do mundo, essa pessoa pode ter mudado. Simplesmente mudou para algum lugar sem falar porra nenhuma, né? Porque a carta da temperança, ela fala da comunicação. Existe uma comunicação ou não, você tá entendendo? Então aqui, ó, pode falar muito sobre isso. Com toda a certeza do mundo, esse guerigueri não acabou. Tem chance de dar certo? Total. Por quê? Porque quando a gente tem a carta da papisa como mensagem, da papisa, ó, da imperatriz como mensagem subliminar, é porque tem uma sementinha. Existe uma sementinha entre vocês, precisa de ser aguada.
ela precisa de ser, né, nutrida. Nutrida, colocar alguma coisinha ali linda e maravilhosa para poder fazer com que alguma florzinha saia desse botão. Vocês estão entendendo? Ai, meu Deus do céu, mente suja! Vamos lá? Então é isso aí, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Voltarei com mais leituras para nós, é claro. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.